Irmãos queridos, comemoramos hoje o aniversário da igreja e sempre quando a gente comemora, se você é parecido aí comigo, é comum que a gente se lembre com gratidão dos momentos que nos antecederam, né? A gente se lembre com gratidão da nossa história. Quando a gente faz aniversário, eu converso com amigos também, né? E vejo que isso não é só coisa minha, né? É bem comum que as pessoas façam aquela reflexão da vida para saber como é que vai, né? Como é que tem acontecido, como é que não aconteceu. E na igreja a gente faz da mesma forma, só que a gente se lembra daqueles irmãos que passaram por aqui. Alguns dos nossos, certamente, lembram de familiares importantes aqui na vida da igreja. E ao longo desse tempo, muitos irmãos passaram por aqui servindo ao Senhor. E nesse sentido, eu gostaria de, junto com vocês, meditar essa noite sobre um momento especial, não na vida da nossa igreja, mas na vida da igreja primitiva, da primeira, considerada a primeira igreja, né? A igreja que começou esse movimento e que vem ao longo dos anos, esse movimento crescente foi se desenvolvendo até chegar a nós. Por isso nós vamos olhar para o cenário de Atos no capítulo 11 e vamos ler todo esse capítulo, mas eu vou pedir para que você mantenha aí seu smartphone, sua Bíblia aberta, porque a gente vai, conforme a mensagem, a gente vai passeando nesse texto, e o tema da mensagem de hoje é: o Evangelho nos faz um. O Evangelho nos faz um. E antes da gente começar a leitura em si da mensagem, eu fiquei muito feliz, porque você que veio ontem aqui, você vai se lembrar que ontem o reverendo Vitor falou de Atos 9, e não foi nada combinado, irmãos, e ele falou Atos 9, ele beliscou ali Atos 10, né? E a gente louva a Deus, porque parece que a gente combinou para fazer a série, né? E a minha mensagem é bem continuando a mensagem do Vitor ontem. Mas só que quando a gente chega em Atos 11, irmãos, esse capítulo ele não pode ser observado simplesmente assim, de forma solta. A gente não pode simplesmente pegar ele e começar a tratar sobre ele sem lembrar brevemente o contexto. A gente tem uma noção do cenário, né, que abraçava aí esse capítulo 11 do livro de Atos. Se você se lembra bem, Atos começa com um momento singular na história do cristianismo, que é quando Jesus foi elevado aos céus e ele dá para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que o seguiam, a missão de viverem para a missão, de fazerem discípulos. Ali em Atos 1 nasceu oficialmente a igreja primitiva. A gente lê em Atos 2 que o Espírito Santo, que foi prometido pelo Senhor, quando o Senhor Jesus foi embora, né? E ele falou assim, fiquem tranquilos, o Espírito Santo, vocês não vão para lugar nenhum, porque vocês vão ser revestidos de poder. Foi essa a palavra que Jesus deu, e assim eles fizeram, e quem revestiu esses cristãos de poder foi o Espírito Santo do Senhor, que foi derramado pela igreja. Sinais extraordinários, incontestáveis, de uma ação divina aconteceram no meio do povo, mostrando que agora o poder do Espírito ia conduzir a igreja a partir desse novo momento, desse novo cenário. Quando a gente vai para Atos 3, a gente vê que a igreja ela começa a se estabelecer. As pessoas vão se convertendo, mas não é se convertendo assim aos poucos, não. É aos montes, aos milhares, elas vão aceitando, elas vão ficando encantadas com aquele movimento. E justamente por ela se desenvolver, justamente por causa dessa atração que a igreja passou a ter no meio do povo, os judeus não cristãos começaram a seguir os judeus cristãos, porque até então era isso que acontecia. Os judeus começaram esse movimento, então eles eram chamados ali, né, conhecidos, aliás, nós conhecemos aqui hoje, né, como os judeus cristãos. E aqueles que não aceitavam a palavra começaram a perseguir, a querer minar esse movimento dentro do judaísmo. A gente dá um salto, porque esse cenário vai avançando, a gente já cai lá em Atos 8, quando a igreja, esse movimento de perseguição, ele foi aumentando. Assim como a igreja foi se desenvolvendo, a perseguição também
começou a aumentar, a tomar uma escala maior. E isso foi culminar na morte de Estevão, um homem de Deus. Quem se lembra dessa cena aí, né? Entende como foi bela essa cena, ele sendo apedrejado e ele vendo Jesus, o seu rosto resplandecia. E nesse cenário existia um personagem que foi muito importante no livro de Atos, que era um jovem que perseguia a igreja, que nós falamos muito sobre ele ontem, que foi Saulo. Saulo de Tarso, ele era o que capitaneava essa perseguição. Mas o que foi acontecendo foi que com essa perseguição, os cristãos eles foram dispersos. Eles fugiram, foram pelas cidades vizinhas, para os vilarejos vizinhos. Mas só que aquele fogo ardia no coração deles e eles começaram a pregar também nos seus vilarejos, em outras cidades, em outras culturas, em outros povos. Foi aí então que Filipe, um diácono, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, ele foi até Samaria. Samaria era uma cidade considerada uma cidade menor pelos judeus, um povo separado ali, mas um povo desconsiderado pelos judeus, os samaritanos. E lá, diz a palavra do Senhor, que ele prega a palavra com poder. E aí, um fato extraordinário aconteceu. O mesmo Espírito Santo, que tinha revestido com poder os discípulos de Jesus, agora também revestia com poder outros povos. Revestia com poder os samaritanos. Ou seja, o evangelho começou a mostrar de uma forma visível que ele não era nacionalista, que ele não era coisa de apenas um povo, ele não era coisa de apenas uma casta. O evangelho, ele veio para todos os povos. Quando a gente entra em Atos 9, a história, ela sofre uma reviravolta, porque apesar dessa grande perseguição liderada aí por Saulo, né? Paulo, até foi bom o reverendo Vitor falar ontem, né? Que muitos cristãos ainda têm essa ideia de que o nome de Paulo foi mudado por Deus. Não tem nada disso, tá, irmãos? Era Saulo e no grego era chamado Paulo e é o mesmo nome. Só que em um certo momento da história, a própria Bíblia adotou esse nome, o qual ele era mais chamado por conta até da pregação. Ele ia para outro povo e aquele povo que não conseguia chamar ele de Saulo, chamava ele de Paulo. E aí, esse perseguidor, ele na estrada de Damasco, indo justamente para uma dessas empreitadas de perseguição, ele tem uma visão, um clarão, Jesus aparece para ele literalmente cai do cavalo e se converte ao Senhor. E ali ele começa a contar o seu testemunho. O seu destino final é ele já contando o seu testemunho lá em Damasco, nas cidades vizinhas. Ele começa a pregar o evangelho. Quando chegamos em Atos 10, nós vemos a figura de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Alguém que esse sim a gente pode dizer assim, esse daí é totalmente gentio. Porque os samaritanos eram considerados uma raça mista, vamos dizer assim, né? Eram filhos de judeus com outros povos, né? Eles eram considerados uma espécie de judeus de segunda classe. Mas, em relação aos romanos, não. Cornélio era italiano. Então, era um outro povo, com uma cultura completamente distinta. Esse era gentio com G maiúsculo, a gente diria assim, talvez, na nossa linguagem cotidiana. E ele se converte. Junto com outros gentios, eles recebem também o Espírito Santo. E assim como tinha acontecido em Samaria, assim como tinha acontecido no começo com os discípulos de Jesus em Atos 2, o Espírito Santo foi dando provas que o Evangelho é capaz de mudar o cenário, de romper preconceitos, de romper com valores pré-estabelecidos. E você já reparou que quem vive de fato o Evangelho, se relaciona, é capaz de se relacionar com todo tipo de pessoa? Você já reparou isso? Mais ainda, quando a gente inverte,
A pessoa que se diz viver plenamente do Evangelho, se diz ser alcançado por Cristo e que não é capaz de se relacionar com todo tipo de pessoa, ela certamente precisa ter um encontro real com esse Evangelho, um contato mais próximo, mais íntimo com esse Evangelho. Ainda no capítulo 10, Pedro ficou lá com os gentios. Ele ficou por algum tempo caminhando nesse cenário ali, começando com Cornélio, os seus conhecidos, e só depois de alguns dias ele voltou para Jerusalém. Mas aí, nesse cenário que a gente acabou de ler, a gente entra em Atos 11. E eu quero convidar para que você leia comigo o início desse capítulo. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha que interessante. Pedro chegou justamente voltando para Jerusalém, depois de ter passado um tempo lá com Cornélio, seus amigos e outros gentios. E a primeira coisa que ele faz, o que acontece? Eu fico imaginando o coração de Pedro. Pedro voltou feliz. Pedro voltou extasiado. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está convertendo não apenas os samaritanos, mas também os gentios. Quem diria? E quando ele volta para Jerusalém, a primeira coisa que ele recebe é o quê? Uma arguição. Os cristãos da igreja primitiva param e falam assim: Pedro, peraí. Agora você chega aqui, volta, fica um tempo fora de casa. E você vai me dizer, Pedro, que você estava lá com os gentios, é isso mesmo? Você entrou na casa deles, Pedro. Mais ainda, Pedro, você não só satisfeito, você ficou lá com eles, convivendo durante o dia. Você sentou com eles, você se alimentou com eles, Pedro. Quando a gente fala isso, talvez soa muito estranho para você, mas o cenário de Atos 10 apontava para o seguinte: Pedro foi esse primeiro homem que queria essa diferença com outros povos. Pedro achava que o evangelho era coisa apenas do povo judeu, era coisa apenas de Israel. E tanto é que essa foi uma diferença clara entre ele e Paulo. Foi o que chamamos do primeiro concílio da igreja. Foi justamente quando eles sentaram para debater esse assunto. Afinal, o evangelho é para quem? É para todo mundo ou só para um povo? Só que na história de Pedro algo diferente aconteceu. O Senhor manifestou uma visão para Pedro. A famosa conhecida lição, né? Visão, quando ele vê um lençol descendo, os animais aparecendo, animais considerados impuros, animais que jamais entrariam na dieta de Pedro, de um judeu. E ele vê, e Deus dá autorização para ele comer aquelas espécies, e ele vê que naquele cenário ali, ele podia ter um convívio maior com aqueles gentios. Mais ainda, Deus disse o que iria acontecer e o que ele deveria fazer. Então ele, além de ter quebrado com muitas barreiras no seu coração, ele também seguiu obediente naquilo que Deus estava se manifestando de uma forma clara para ele. E a primeira pergunta que ele recebe é: Pedro, virou bagunça agora isso? Se a gente for olhar a pergunta aqui no nosso jeitão de se comunicar, no nosso cotidiano, talvez a pergunta fosse essa: Pedro, é assim agora? Agora todo mundo é crente, Pedro. É isso que vai acontecer? Virou bagunça agora? É samaritano, é italiano, é grego, é todo mundo agora. Chegou, entrou e está tudo bem, é assim. Você só não entrou na casa deles. Talvez a pergunta fosse assim: ô Pedro, agora a coisa ficou esculachada mesmo desse jeito? A gente vai receber todo mundo na igreja agora? É isso mesmo, Pedro? Meu irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas tem coisas na vida que a gente precisa olhar
além das circunstâncias. Grava isso que eu estou te dizendo. Tem coisas na vida que nós precisamos olhar além das circunstâncias. Talvez, em algum momento da sua vida, talvez até você esteja vivendo, ou já viveu, um momento em que as coisas vão bem, em que está tudo fluindo a mil maravilhas. Você está sonhando feliz, as coisas estão acontecendo na sua vida, você está projetando novas coisas, você caminha empolgado com aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família, nos seus estudos, na sua profissão. Você está cheio de ideias, o seu coração está cheio de ânimo, mas de repente chega alguém e diz assim: Ih, já passei por isso aí, não dá certo não, não dá certo não, não dá certo não. Eu já vi isso acontecer, eu já fui jovem como você, eu já vi isso acontecer. Ou então chega alguém que olha para a igreja e fala assim: Ih, não, eu já vi, pastor novo, chegou na igreja, é fogo de palha, daqui a pouco os irmãos tudo vira as costas. O ministério está crescendo, isso já aconteceu tempos atrás. O coral está se desenvolvendo, eu já vi, gente. O pessoal anima, faz uns mesezinhos, daqui a pouco, cada um pega rumo no seu caminho. Eu não sei se você já passou por esse cenário, se isso já aconteceu contigo em alguma área da tua vida. Mas essas palavras, às vezes, elas vão minando o nosso coração, não é isso? Essa palavra, às vezes, ela cala no nosso coração e vai fazendo ali um estardalhaço, meio que desanimando a gente. E a vontade que dá, às vezes, você quer saber? Quer saber? Tá tudo bem, mas dá vontade mesmo de desistir. A gente tem um trabalhão danado. Eu comprei lá como é que chama para puxar o som? Aquela carrocinha? A carretinha ali para puxar o som. Eu comprei a carretinha, eu tenho um trabalho, eu vou cedo. Acabei de almoçar, comecei a juntar todo o equipamento, guardei do meu jeitinho. E cheguei lá e foi para isso, é para isso. Eu vou desistir disso mesmo, né? A gente começa a pensar nisso. Passa para mim, Carol, por gentileza. Quando a gente olha na parte de baixo desse slide, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo uma oca, a gente está vendo uma casa nos nossos padrões, né? Apesar de que a gente não tem chaminé, né, na nossa casa. A gente está vendo uma outra casa ali feita de madeira, uma casa feita em alagados. A gente está vendo uma outra no meio da floresta, a gente está vendo uma outra no gelo, a gente está vendo um outro formato, a gente está vendo uma casa indígena, a gente está vendo uma casa no meio das pedras. E se a missão da minha vida fosse provar que cada uma dessas outras casas aí estava errada? Porque, no ponto de vista de cada um, em diferentes culturas, eles chamam isso de quê? De casa. Chamam de casa. Eu e Lilian, a gente teve o privilégio de fazer uma missão lá em Manaus, muitos anos atrás. E a gente foi justamente, no ano que a gente foi, tinha sido o ano da maior cheia histórica lá de Manaus. E a gente via as marcas assim, ficava assustado com as marcas nas casas. Algumas delas foram totalmente cobertas. Mas uma coisa chamou muito a nossa atenção. É que naquelas comunidades ribeirinhas, as casas elas já são altas por natureza, porque a cheia é comum, acontece todo ano lá. Então as casas elas já têm bases de madeira e elas são mais altas, tem a escadinha, porque todo ano tem cheia, mas a cheia chega até um nível ali que já é esperado. Só que a cheia desse ano tinha aumentado tudo. E olha que curioso, você pensa o quê? Se a casa ela tem bases ali de madeira e a cheia a água está subindo, o que você pensa? Naturalmente, nós aqui, né? A gente vai aumentando as colunas para a casa ir subindo junto, não é isso? Sabe o que eles faziam, gente? O piso da casa deles era solto, o piso. Porque eram casas, muitas vezes, de um cômodo só. Casas de madeira, né, de palafita, muitas vezes, e é um cômodo só. Esse piso, ele era solto. Eles iam subindo só o piso. Então, a gente passou e viu famílias que estavam no teto, assim, ó, agachadinhas. E a gente se perguntava, né? Poxa, não é mais fácil subir a casa toda do que só o piso, né? Ou seja, por que eles faziam aquilo? Porque era a cultura deles. Não tinha uma explicação lógica. Faziam aquilo porque
eles faziam e viviam. Só que eu não moro lá. Certamente eles conhecem necessidades de forma um pouco mais profunda do que eu. Então foi a resposta que eu ouvi, a pergunta que a gente faz e a resposta que eu ouvi, né? Por que será que eles não sobem, né? É porque certamente tem alguma coisa que é mais fácil. E no convívio deles é isso que melhor resolve a vida deles ali. Imagina aqui no texto, irmãos, Pedro estava empolgado, ele tinha acabado de viver uma experiência extraordinária com Deus, com o Espírito Santo. Daí, quando ele chega, ao invés dele ser recebido com alegria, ele é recebido com críticas, com perguntas, com questionamentos, com dúvidas. Pedro, ele podia ter virado para aqueles irmãos e falado assim: gente, quer saber? Quer saber? Então vão lá vocês. Eu vou largar tudo isso aqui e sigam o caminho de vocês. Vocês que se virem. Não é assim? Que muitas vezes vem no nosso coração o desejo. Mas Pedro pacientemente parou e contou com detalhes toda a história para eles. E a gente continua no verso 4. Olha aí o que diz. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrassem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Irmãos, olha que coisa curiosa. O Espírito Santo agindo de forma direta na vida das pessoas, anjo aparecendo, e a palavra e a instrução que o Espírito e o anjo dão é o seguinte: ó, vocês vão procurar, vão lá para o endereço X, vão encontrar um rapaz lá, o nome dele é Simão Pedro, procure ele, pergunta para ele o que ele tem para dizer a vocês, e ele vai falar as palavras. Vocês vão se converter e vão me conhecer. Grave isso aqui que eu vou te dizer, meu irmão. Se o Evangelho passa a ser o guia da minha vida, então eu preciso romper com algumas coisas da minha vida para eu me unir a esse Evangelho. Eu vou ler de novo. Se o Evangelho passa a ser o guia da minha vida, então eu preciso romper com algumas coisas da minha vida para me unir a esse Evangelho. Eu estava falando dessa viagem lá de Manaus, né? E eu me lembrei muito preparando essa mensagem, porque nós viajamos mais de 24 horas de barco até chegar no nosso primeiro destino, uma comunidade ribeirinha lá em Manaus. E a gente teve tempo de sobra para bater papo. E no barco era um barco missionário, vários missionários ali, e um deles tinha uma história muito curiosa, porque ele foi o primeiro contato de um homem branco com uma tribo indígena, né? E ele foi contando essa experiência, né? Uma experiência sensacional. Como é que
Ele teve contato com pessoas que não tiveram contato com civilização nenhuma. Eles eram totalmente, né, da mata, nunca tinham tido relação nenhuma com nada do nosso mundo, né? A gente tem até dificuldade de pensar sobre isso. Mas conforme ele foi contando as experiências, eu fui matutando, né? Pensando assim, mas peraí. Como é que um cidadão desse, um missionário desse, como é que ele comunica, por exemplo, para esse tipo de indígena e fala assim, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele nunca viu um leão, não tem ideia do que seja um leão. Como é que esse missionário vai chegar e vai falar assim, porque Jesus é o Cordeiro de Deus? Cordeiro? O que é um cordeiro, né? Como é que a gente fala para um indígena que nós devemos ser sal da terra? O indígena não tem noção do que é um sal, ele não sabe o que é sal. Como é que a gente diz para esse mesmo indígena assim, eis que estou à porta e bato, né? Como é que essas figuras se encaixam? E eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim, me explica aqui, como é que acontece isso? E a resposta dele foi a seguinte, é que ele pregava para essas pessoas da forma mais visual possível e mais próxima da cultura dele. Ou seja, ele tentava encontrar os pontos que eles chamam de ponto de contato. Os pontos de contato. Ou seja, ao invés de falar que é o leão da tribo de Judá, eles falam assim, de tribo entende. Né? De tribo entende. Mas a gente fala que é a onça. É a onça da tribo X. Ao invés de eu falar que é sal da terra e luz do mundo, eu vou falar que são ervas, as ervas X que dão sabor na comida deles, e vou falar que é fogo. São erva X e fogo. Ao invés de eu falar que é cordeiro de Deus, eu vou falar que é a anta de Deus. É um animal pacífico, um animal grande, um animal que é utilizado. Já pensou, né? A anta de Deus, né? Pra gente tem outro sentido completamente diferente. Eu vou falar que é a capivara de Deus. Ou seja, ele vai fazer associações com o mundo indígena. Onde eu estou querendo chegar? É que se o evangelho não passa a ser o guia da minha vida, então eu vou precisar romper com algumas coisas da minha vida para me unir a esse evangelho. Mas talvez o meu farisaísmo, talvez o meu evangeliquez, talvez as minhas regras são tão rígidas no meu coração que eu falo assim, não, eu não posso mexer um grão dessa palavra, porque se está escrito, eis que estou à porta e bato, eu tenho que falar exatamente as mesmas palavras para esse sujeito. E a gente continua no verso 15. Quando, porém, comecei a falar, Pedro contando para o povo o que estava acontecendo, tá? Para os seus lá. Quando eu comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também aconteceu com a gente lá no princípio. Então eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porque ele estava querendo dizer, gente, o milagre não era a água em si, o milagre não era o batismo em si, mas é aquele mesmo Espírito. Lembra aquele Espírito que aconteceu em Atos 2? A gente ficou maravilhado. Lembra, gente, daquilo que aconteceu com a gente lá? Aconteceu a mesma coisa com os gentios. É Deus fazendo, gente. 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, eu fui lá, gente, porque Deus mandou. O próprio Deus me mandou. O que vocês querem que eu faça? Foi a pergunta que Pedro fez. Continuando. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, sentiram paz e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, quando eles ouviram a história de Pedro, quando eles ouviram a explicação de Pedro, quando eles perceberam que Deus estava no negócio, o coração deles teve paz. E eles seguiram em frente. Eles tiveram a capacidade de dar um passo atrás e falar assim, peraí, mas o que ele está dizendo faz sentido. Se foi Deus, o que a gente vai fazer, né? Então eles sentiram paz.
e seguiram em frente. Eu não sei se você já esbarrou com isso, você que é casado, né? Mas às vezes a gente se depara com umas situações assim, onde o nosso cônjuge, ele está bem errado, né? A situação está pronta para você, né? Existe um impasse e você está com a razão. Que alegria! Para o homem, gente, isso tem um valor. Vocês não sabem disso. Porque nas casas aí, né, sempre a mulher tem o quê? Razão, não é isso? E a gente está com a razão e a gente vai ávido, né? E começa a falar assim, ó, tá vendo? É isso que acontece, é isso. E você começa a estufar o peito e dizer, tá vendo? Eu disse que isso ia acontecer e aconteceu, eu estou com a razão. E você começa a pisar, a maltratar, a humilhar, né? Dependendo da mulher, se não for brava igual a minha, né? A minha já logo, baixa tua bola aí, varão, né? A outra pode talvez, desculpa, não sei o quê. Mas aí, meus irmãos, vem o Espírito Santo. Ele vem e fala assim, meu amigo, baixa a tua bola. Você não é essas coisas todas, não. Acalma aí. Fica na tua. E aí você, constrangido pelo Espírito Santo, vendo aquela situação horrorosa, você para. Espera aí. Para porque agora eu que estou mais errado. Eu perdi a razão. Eu fui tão agressivo, fui tão grosseiro. Eu fui, na minha razão, querer me vangloriar tanto que eu acabei piorando as coisas e perdi mais a razão do que você. Você me desculpe. Peço perdão para você, minha amada. Vem cá, me dá um abraço. E a história está tudo bem assim, né? Mas qual o problema dessa história? O problema, irmãos, é que muitas vezes o Espírito Santo faz isso com a gente. Mas a gente, no nosso orgulho, a gente não dá esse passo para trás. A gente continua. A gente pode até abrandar a palavra. Mas fazer, é isso. Pronto, falei, né? E a gente continua seguindo naquele caminho do orgulho. Achando que a gente tem que manter a posição porque o nosso orgulho religioso, ele nos levou até ali. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, a gente deve ter a consciência que nós também somos pecadores, que nós também somos falhos, que nós também cometemos erros na vida. Na nossa vida cristã, nós somos chamados a ser o mais humilde de todos. Nós somos chamados a caminhar com aqueles que necessitam de ajuda, daqueles que precisam que a gente carregue, segure pelos ombros e apoie. Eu não estou aqui para humilhar, mas eu estou aqui para caminhar com você. Essa é a proposta do Evangelho. Mas, pastor, a pessoa tal, ela é imperdoável. Eu não consigo. Para mim, existe o perdão e existe a pessoa, são coisas distintas. São coisas distintas. Ela não passa por esse filtro. Essa pessoa jamais vai passar. Pastor, tem pessoas que são incapazes de ser amadas. E eu não vou conseguir amar aquele tipo de gente. Pastor, eu nunca vou conseguir servir, me doar, ser alguém bom para aquele tipo de pessoa. Pedro, quando contou o que aconteceu, o pessoal falou o seguinte para Pedro: é Deus. E se é Deus, eu estou dentro. Essa foi a resposta da igreja para Pedro. É de Deus. E se é de Deus, a gente está vendo confirmação aqui. Eu estou dentro. E às vezes a coisa é um pouco diferente. Às vezes ela causa um certo estranhamento. Mas não interessa, eu vou abraçar e vou em frente. Aos irmãos fundadores da igreja que estão aqui, certamente todos vocês passaram por uma fase muito curiosa na vida da igreja evangélica brasileira, né?
que é a fase dos instrumentos musicais. A guitarra, ela jamais podia subir num altar. Oh, era um escândalo. A bateria era algo assim que passou no vale da sombra da morte, né? Antes de virar instrumento. Não era assim? E com o passar do tempo, a gente foi quebrando. E não é por causa da guitarra sendo tocada aqui que a gente vai estar batendo cabeça igual metaleiro, né? Fazendo aqueles sinais diferentes. Não é por causa disso. Não é porque a bateria está sendo tocada aqui que a gente vai virar uma escola de samba. Não é por causa disso. Ou seja, ouvindo o testemunho de Pedro e reconhecendo aquilo que estava acontecendo e vendo que aquilo era a vontade de Deus, a igreja de Jerusalém, ela quebrou alguns dos seus paradigmas. Irmãos, só para ficar claro aqui, talvez quando eu fale isso, no seu coração, você fala assim, mas pastor, não. Existem algumas ideologias que a gente não pode... Sim, óbvio que sim. Mas existem algumas arestas do nosso coração que precisam ser quebradas. E é sobre elas que eu quero falar para você essa noite. Mas daí, o texto continua. E olha só o que acontece. No 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que interessante. Uma coisa que nós aprendemos aqui e que eu vejo claramente. Ontem nós aprendemos que cada um tem a sua missão, não foi isso? Cada um tem a sua missão, uma missão dada por Deus para cada um de nós. E isso tem um outro nome também que a gente chama, que é um propósito. A nossa vida carrega um propósito com Deus. Esse propósito é a missão de forma clara. Que caminhos eu devo seguir? Qual ministérios eu devo seguir? A minha vida é muito mais do que acordar, trabalhar e voltar para casa. Acordar e ir para a faculdade e voltar para casa. A minha vida é mais que isso. Como é que eu sirvo ao Senhor? Como é que eu vivo o Evangelho? Através do propósito, através dessa missão que Ele colocou nas nossas mãos. Esses cristãos da igreja primitiva foram, por causa da violência, por causa da perseguição, foram espalhados. E alguns ficaram com medo. E eles só anunciavam bem devagarinho, né? Para os judeus, para os outros judeus. Eles iam para os outros povos, mas não ousavam falar para os outros gentios. Eles só falavam para os judeus, mas outros não. Outros não seguravam. Outros falavam assim, não, gente, eu estou vendo o que está acontecendo. Vamos falar também para os gentios, vamos falar para os gregos, vamos falar para outros povos. A igreja continuou se desenvolvendo. E daí, o que aconteceu? Gente, precisamos de apoio aqui. Quem é que a gente chama para nos ajudar? Chama Barnabé. Porque Barnabé era o quê? Era o pior missionário que tinha? Barnabé era o melhor. Barnabé era um homem de Deus. Barnabé era uma liderança forte. Manda chamar, porque quando eu me envolvo na missão, eu procuro fazer o que é o quê? Melhor. Manda chamar Barnabé, o povo está crescendo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 6. Eu vou dar uma escapulidinha e depois eu volto. Efésios 6, no versos 5, 6 e 7. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Leia comigo. Servindo de boa vontade
como ao Senhor e não como a homens. Quem escreveu isso foi o mesmo Paulo, que nesse momento da história tinha se convertido e tinha começado a pregar alguma coisa, e ele saiu, definindo a história, e ele estava escondidinho na história. Paulo deixa claro que o evangelho do Senhor, ele precisa transformar o nosso coração em toda perspectiva, inclusive no trabalho. O nosso trabalho, ele precisa ser feito com excelência. O nosso trabalho precisa ser feito com dedicação. O nosso trabalho precisa ser realizado com o melhor que nós podemos oferecer. E é isso que a gente vê por aí, irmãos. As estatísticas, será que elas nos mostram que os trabalhadores evangélicos são a melhor força de trabalho e dedicação que nós temos? É isso? Será que as estatísticas nos mostram? Infelizmente não. Infelizmente, o que nós temos visto na força, entre aspas, evangélica, é um grupo que luta por uma, entre aspas, prosperidade, que não tem nada a ver com a bênção do trabalho, mas sim com uma forma preguiçosa de eu receber muito fazendo pouco. É isso. É isso. E, meus irmãos, isso é tudo, menos evangelho. Menos evangelho. O evangelho transforma o nosso coração em toda perspectiva, inclusive na família. As estatísticas mostram que os evangélicos são os melhores pais para os seus filhos, mostram que os casamentos evangélicos são os casamentos mais duradouros. É isso que as estatísticas nos mostram? Infelizmente não. Infelizmente não. Pois bem, meus irmãos, Barnabé, quando ele se deparou com aquele cenário, quem era Barnabé? O melhor missionário. Ele era líder, ele chegou e foi lá, foi convocado pela igreja primitiva. Vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo, cuida do povo. E ele chegou lá, viu o que estava acontecendo. E o que aconteceu no coração dele? Ele ficou muito entusiasmado, ele ficou alegre, ele ficou feliz, ele abraçou aquela missão. Em momento nenhum ele pensou, questionou que os gentios não podiam ser cristãos, que ele não podia se sentar à mesa, que ele não podia conversar com eles, que ele não podia se relacionar, que ele não podia frequentar a casa de um gentio em nenhum momento. Eu acredito, irmãos, que Barnabé, vendo aquele movimento, ele pensava assim: gente, que coisa linda que está acontecendo aqui. Gente, que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. E eu fico impressionado quando a gente se depara com gente que fica triste quando Deus faz coisas boas. Eu não sei se você já se deparou com gente assim. Mas às vezes isso acontece, irmãos. Infelizmente isso acontece. Deus está fazendo uma grande coisa, Deus está fazendo uma grande obra, uma grande mudança. Sei não, hein? Vai dar certo isso aí não. Aquele menino da igreja, vamos falar aqui no nosso contexto, né? Nosso contexto não, gente. Como se fosse o nosso contexto, porque a gente não tem, que eu saiba, né? Nenhum skatista. Eu vou falar de história de um skatista, né? Imagina que no nosso meio tem um skatista, aqueles skatistas raiz mesmo, tá, irmãos? Aqueles com aquele bermudão, boné de lado, tatuagem por todo o corpo, bem largadão, chega aqui, entra de skate, vai até o banco e todo mundo dá aquela olhada assim, ó, para ele. Esse menino vai, se converte assim e com o coração muito, muito queimando por Jesus, vai até a sua tribo e traz um monte de outros skatistas. E quando é no domingo seguinte, entra um monte de skate aqui na igreja, e eles sentam ali na... Como é que a gente ia se reagir, né? Pastor, agora é assim? É a igreja dos skatistas agora? Né? Viramos bola de neve, viramos, né? Vai ser isso agora, pastor? Como é que vai ser isso daí? Daqui a pouco a gente vai estar falando gíria lá em cima. Daqui a pouco o pastor está pregando gíria. Daqui a pouco o pastor está usando boné lá na frente. Mas a gente segue em frente no nosso texto. Olha o que a palavra nos diz no verso 25.
E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Barnabé, esse homem que era o melhor, esse homem que foi incumbido dessa missão, que foi tomado por esse entusiasmo, ele notou que tinha um homem muito sábio, aquele de ontem que falou do currículo, lembra dele? O currículo perfeito, o currículo muito bom. Paulo, que começou a falar nas cidades vizinhas, mas alguns cristãos desconfiaram dele. Falaram, esse daí agora vai querer dar uma de crente aqui para cima da gente? Não, negativo. Não esqueci o que você fez não, meu caro. Eu não esqueci o que você fez com Estevão. Sai daqui. Barnabé vai até Saulo e fala assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você comunica bem o evangelho. Certamente Barnabé já tinha o contexto aqui de Paulo. Certamente Barnabé já sabia que ele articulava bem, que ele comunicava bem o evangelho, que ele tinha um testemunho poderoso na vida dele. Barnabé não fez nada mais, nada menos que convocar ele para a missão. Foi lá, chamou Paulo, e aí tendo, 27, 26, encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Ou seja, irmãos, Barnabé pediu ajuda e esses homens passaram um ano lá pregando. Ou seja, eles entregaram a vida para eles. Mais do que isso, as pessoas continuaram se convertendo. Mais do que isso, uma igreja foi estabelecida naquele lugar local. Eles abraçaram a missão por completo. Agora, repare só como o texto termina, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha que reviravolta essa história deu, irmãos. Primeiro, Pedro volta a Jerusalém e é questionado. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham fugido começam a pregar nessa cidade chamada Antioquia, e alguns outros começam a pregar para gregos, outros povos. Barnabé é chamado, Barnabé encoraja o povo, Barnabé chama Paulo para a missão. E aqui, que agora tem um homem especialista, Deus se levanta e diz que a fome ia chegar, que o pessoal ia passar por problemas. Isso aconteceu durante o império de Cláudio, era o imperador de Roma. Quem mais sofre com a fome nesse cenário? Lembra-se que o povo estava perseguido? Quem mais sofreu com a fome nesse cenário foram os cristãos. Nesse cenário de fome, quem mais padeceu, quem menos recebeu provisões, foi justamente o povo que eles queriam terminar. O movimento que eles estavam querendo acabar, eles falaram, gente, agora é a hora, segura aí o alimento. Porque Jerusalém, nesse período, estava sofrendo a perseguição oficial de Roma. Os judeus, eles eram vistos para o império como um problema para Roma. Eles eram um problema, é um povo que estava causando um alvoroço desnecessário para eles ali. E nesse cenário, irmãos, adivinhem só quem levou o recurso necessário para os cristãos da igreja primitiva. Adivinha quem levou? O povo de Antioquia. A igreja nova, a igreja dos gentios. Olha só que interessante. Os crentes enviaram para Antioquia o que tinham de melhor, não é isso? Barnabé foi atrás de alguém que era melhor do que ele. E agora
Antioquia, quem diria, faz o caminho inverso. Através dos novos crentes de Antioquia, o povo de Deus é alimentado. Antioquia, com as suas atitudes para Jerusalém, diz o seguinte: nós não vamos deixar que os nossos irmãos passem fome. Note o seguinte, mais ainda, esses irmãos estão distantes uns dos outros. A igreja primitiva está lá em Jerusalém, os missionários estão lá em Antioquia, eles se conhecem, mas não só por ouvir falar, eles não se conhecem pessoalmente, não são uma família que caminham juntos, então eles não tinham nenhum grau de parentesco, eles não tinham contato pessoal, eles não sabiam direito os nomes uns dos outros. Mas eles enviaram o que eles tinham de melhor. Por quê? Porque eles sabiam que o Evangelho agora os fazia um. O Evangelho agora os fazia um. Ali já não tinha mais casta, já não tinha mais povo diferente, já não tinha mais raça diferente. Nós somos um e não vamos deixar os nossos irmãos passarem fome. Essa foi a mensagem da igreja de Antioquia para a igreja de Jerusalém. E aqui, irmãos, é uma das coisas mais bonitas, mais belas que o Evangelho é capaz de fazer no nosso meio. O Espírito Santo, ele opera com histórias improváveis, com pessoas improváveis, com caminhos improváveis, lugares, situações improváveis e torna tudo isso um povo só. Um povo só. O Evangelho une pessoas que nunca se viram, que têm ritmos distintos de vida, que têm idades e fases diferentes, mas que decidem caminhar juntos, ligados por um único propósito, um propósito comum e profundo na vida de cada crente. Aqui na nossa cidade, uma das características que a gente tem é de receber quem vem de fora, né? E graças a Deus, as pessoas que têm chegado aqui, elas têm achado também uma família para se conectar. A gente tem visto isso com muita alegria. Aqui nessa igreja tem algumas histórias dessas pessoas que um dia chegaram por aqui e que foram se conectando e hoje se consideram muito família, não é isso? Isso é comum no nosso meio, graças a Deus por isso. Na igreja, vivendo o Evangelho, a gente vai notar que mesmo pessoas muito diferentes, elas são capazes de se relacionar, não é isso? A gente começou dizendo isso. Pessoas muito diferentes umas das outras, mas são capazes de se relacionar. E o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que o Evangelho é capaz de curar todo tipo de relacionamento. Por isso, dessa lição de hoje, o que eu quero que você saia daqui pensando e levando para casa? Que aplicações a gente pode fazer para a nossa vida prática? Eu separei algumas aqui para a gente sair daqui meditando a respeito disso. Primeira, rompa com alguns pré-conceitos, abrindo mão das suas vontades para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Veja o que Ele tem feito. Rompa com algumas questões, algumas religiosidades. Alegre-se com o que Deus tem feito. Alegre-se com o que Deus tem feito no nosso meio. Meus irmãos, o poder do Senhor continua sendo derramado no nosso meio. Se você crê nisso, diga amém. Encoraje, anime, seja um motivador, seja um pregador do Evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os gentios que Deus tem colocado no seu caminho? Quem são eles? Pregue para eles. Seja um entusiasmado com a missão de Deus. Ela é a nossa razão. Ela é o nosso propósito. Ao se entregar a vida, a missão, nós vamos ser surpreendidos com amor e você certamente vai experimentar o que pessoas como a que nós lemos aqui experimentaram tempos atrás. Irmãos, a bem da verdade, é uma coisa que a gente constata de uma forma comum aqui. Quantos de nós, e eu sou um deles muito abençoado, quantos de nós que foram abençoados ao longo da vida por outros irmãos com coisas muito simples. Coisas muito simples.
um chega para cá, amigo, um abraço carinhoso, uma palavra, amigo, uma repreensão amorosa. Quantos de nós fomos abraçados por pessoas inesperadas, por pessoas improváveis, em momentos delicados, em momentos de urgência, pessoas que nos deram o melhor que elas poderiam nos dar. Quantos de nós aqui já não recebemos o melhor dos nossos irmãos que estão à nossa volta? Mas eu quero ainda cavar um pouco mais essa aplicação para o seu coração e para a sua vida. E a pergunta que eu faço é: o que o Evangelho hoje precisa unir na sua vida? O que o Evangelho precisa unir hoje na sua vida? Talvez o Evangelho precise unir o seu casamento hoje. Talvez você não desfrute da verdadeira união do seu casamento porque você não tem se submetido inteiramente aos valores, preceitos e aquilo que prega o Evangelho de Jesus. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada em família, a gente repete e reproduz histórias dos nossos pais, histórias daqueles que crescemos, histórias que podem até ser boas, mas que são muitas vezes extremamente ruins. Cônjuges que esperam do seu esposo, da sua esposa, que ele seja o seu pai ou a sua mãe, coisas do tipo. E onde é a melhor forma da gente solucionar os conflitos do nosso relacionamento? Ao Criador da família. Deus foi quem criou a família. Nele estão os melhores conselhos. Nele estão os melhores métodos. A resolução de conflitos, o melhor que você pode receber para resolver conflitos no seu casamento é em Jesus. Abra mão de quem você é e você será o cônjuge que Deus quer que você seja. Talvez o Evangelho necessite unir você a seus filhos. Talvez você não tenha um tempo dedicado a eles, talvez os laços que vocês tiveram há tempo atrás não é a mesma coisa, talvez houveram decepções no meio do caminho, mas você tem a oportunidade hoje de ser não o pai ou a mãe que seu filho quer que ele seja, mas ser o pai e a mãe que Deus quer que você seja. Talvez o Evangelho necessite unir você aos seus vizinhos. Talvez o Evangelho necessite unir e reconectar a você mesmo. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo desconectado, se sentindo frustrado por ainda não alcançar algumas expectativas, coisas que foram acontecendo na sua caminhada e foram quebradas. Você talvez lute com uma autoaceitação, você talvez carregue marcas do passado, talvez nos seus sentimentos você carregue coisas que te aprisionam e você precisa ser reconectado através de um Evangelho que é capaz de te libertar. E meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você só vai conseguir se reconectar a partir do momento que você tiver um relacionamento sincero e próximo com Jesus. As dores e falhas do passado, elas não podem mais nos aprisionar, porque a proposta de Cristo é um novo caminho para nós. As coisas velhas se passaram, é isso que diz. E eis que tudo se fez novo, foi para a liberdade, lá em Gálatas, que diz a palavra do Senhor, que Cristo nos libertou. Da palavra do Senhor que diz em João que Deus nos deu vida, e essa vida é para que a gente viva plenamente, viva em abundância. Feche seus olhos, e a gente já vai terminar. Eu sei que a gente avançou o nosso horário muito hoje, mas eu quero fazer uma última oração com você, e eu quero que nessa oração você faça uma pergunta para você. O que o Evangelho precisa unir hoje na sua vida? Será que eu estou pronto para seguir aquilo que Deus está fazendo? Será que eu sou capaz de romper os meus preconceitos e seguir aquilo que o Espírito Santo tem semeado no meu coração? Será o que eu preciso abandonar nessa caminhada para seguir de uma forma plena e próxima um Evangelho genuíno com o Senhor?
Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo aqui na presença do Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que ela é viva, que é eficaz. E rogamos ao Senhor, que em nome de Jesus, ao mesmo Espírito Santo que agiu ao coração de tantos e tantos, se fez presente de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos e pedir para que esse Espírito continue fluindo no nosso meio, fluindo no nosso coração, nos fazendo um para a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Macaé, seja uma igreja que rompa as amarras com a religiosidade, com aquilo que talvez possa atrapalhar o seu futuro, mas que, pelo contrário, que o agir do Teu Espírito Santo no nosso meio seja vivo e eficaz, que aos olhos do nosso vizinho, que aos olhos do nosso bairro, que aos olhos da nossa cidade, que onde quer que os nossos pés pisem, nós possamos testemunhar de forma clara quem é o Senhor e aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir aqui por aqueles que precisam se tornar um com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja de portas abertas para que a nossa família cresça, mas não cresça apenas em número, cresça avançando o reino e a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Cresça avançando nessa guerra contra o mal, nessa guerra contra Satanás, que sejamos uma igreja que rompa os cenários, que avance de forma ousada, que cumpra a missão de forma que o Senhor se agrade de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Evangelho possa ser o guia das nossas vidas, da nossa igreja. Que nós não tenhamos no coração o desejo de converter o Evangelho, mas ser convertidos por ele, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos transmitir de forma eficaz esse Evangelho que é capaz de quebrar tantas barreiras e nos fazer um, Pai. Deus, eu te peço que em nome de Jesus nós possamos dar passos mais 48 anos, mais 58 anos, mais tantos anos forem necessários, mas que não sejam passos medrosos, para que não sejam passos covardes, para que não sejam passos de ruína, mas que sejam passos de vitória, não vitória de homens, não vitória de palavras, não vitória de métodos, mas vitória do Espírito Santo, vitória da cruz, vitória daquilo que o Senhor há de fazer no nosso meio, vitória naquilo que o Senhor há de fazer nas próximas gerações. Deus, em nome de Jesus, que tenhamos essa responsabilidade na mão e que hoje pessoas se unam naquilo que o Senhor deseja unir. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.